Pergunta: por que exatamente Deus ama assim tanto os seres humanos? Por que deste amor incondicional com respeito a nós? Pense, por que Deus te ama tanto? Você sabe a resposta? Não? Então, chegou o momento de você descobrir toda a verdade de uma vez por todas. Deus te ama tanto porque você é a esposa dele. Isso te escandaliza? Você não sabia que você é a esposa do Senhor? Isso está registrado no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo 4, onde está escrito: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, o teu esposo. Por isso Deus te ama tanto. Por isso Deus não pode negar os seres humanos. Conforme consta no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Como assim? Por acaso o homem e Deus são um só? Bingo, meu querido amigo. Isso está registrado no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 28 a 29 e 31 a 32. Veja o mistério se desdobrando diante dos seus olhos. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando Deus está amando os seres humanos, ele está amando a si mesmo, pois nós somos a esposa do Senhor. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. E nós somos a igreja, a noiva do Senhor. Aqui está a expressão do porquê a noiva de Cristo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E quando o homem se une à mulher, ambos se tornam uma só carne. Se nós somos a esposa do Senhor, isso significa que o homem e Deus são uma única carne. Então, quando diz que o verbo se fez carne, não é com respeito a alguém que nasceu há 2000 anos atrás. Quando diz que o verbo se fez carne, está afirmando que toda a carne é Deus em manifestação, pois a união do espírito com o corpo gera exatamente um único ser. O ser de Deus se desdobrando no espaço-tempo. Por isso está escrito exatamente no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 a 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Em outras palavras, o corpo é a emanação de Deus. Quando Deus está amando o corpo, os seres humanos, ele está amando a si mesmo. Isso significa que o corpo é a noiva do Senhor. Por isso está registrado exatamente no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Mas ao Deus ter se unido ao homem, ele se tornou uma só carne com ele. Não há como separar o homem de Deus ou Deus do homem. Pois o que Deus uniu, ninguém separa. Você ainda não entendeu? Você é a esposa do Senhor. Por isso ele levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. Talvez você não tenha compreendido este mistério. Está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Está vendo? Tudo que ocorre com o homem, ocorre com Cristo. Paulo morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Não há como separar o homem de Deus ou Deus do homem. Por isso, Deus está levando as suas enfermidades neste exato momento e as suas dores. E não só isso, meu amigo. Não se esqueça que se Deus levou as suas enfermidades, suas dores, ele também está morto através de você neste exato momento. Você não sabia? Disse o apóstolo Paulo: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Todas as vezes que você participa da Santa Ceia, você está anunciando a morte do Senhor até que ele ressuscite. Você ainda não entendeu este mistério? Através de um único homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Estamos falando de morte espiritual. Então, se Deus levou as nossas enfermidades e as nossas dores, por certo que ele também tomou sobre si esta morte espiritual.
Por isso está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 16 a 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pergunta: a sua consciência ainda te acusa de pecado? Pense, se a resposta é sim, é porque Cristo ainda não ressuscitou. Dessa forma você ainda continua debaixo de pecado, e assim é vã a vossa fé. Talvez você não tenha compreendido ainda. Vou repetir, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque Cristo e o homem são um só. Quando o homem ressuscita, Cristo ressuscita através do homem. Repito mais uma vez, o livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, nada tem a ver com o homem Jesus. Tem a ver com o Senhor, que é Espírito, que se uniu ao corpo. Pois está escrito no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 29, envias o teu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a esposa do Senhor, que é este Espírito, que é a palavra. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pergunta: desde o princípio não é a palavra que está com o corpo? Neste caso, o corpo e a palavra não são um só? E o corpo não pertence ao Senhor? E por acaso você não é a palavra que está no corpo? Diga exatamente quem é a palavra. Por que o corpo pertence ao Senhor? Por acaso o corpo não pertence a você? Por que exatamente esta coincidência? Veja, meu amigo, talvez você não tenha percebido até aqui que você e Deus são um só. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, que é um só Espírito, só um Espírito. E no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, está escrito que Deus é este único Espírito. Pergunta: nós não somos formados por corpo, alma e espírito? E os três não são um só? E o Espírito não é de Deus? E este Espírito não é exatamente você? Sim, meu amigo. Você é o próprio Deus, você é a palavra, você é o Espírito, você é o corpo. Mas o corpo pertence ao Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Eis que eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro. Existe um único Espírito. Além da minha pessoa não há Deus. Pergunta: existe Espírito de Deus além da pessoa de Deus? Não. O Espírito de Deus, ele se fez carne. Neste plano físico, o Espírito de Deus se encontra no homem. Isso significa que você é a pessoa de Deus. Você é o próprio Espírito de Deus. Você é o próprio corpo de Deus. Por isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que vocês são a pessoa de Deus, o templo de Deus é a pessoa de Deus, aonde Deus habita? Espera aí, quem habita no corpo não é você? O corpo não pertence a você? Não está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, vós sois o corpo de Cristo? Mas este corpo não pertence a você? Como ele pode ser o corpo de Cristo, o corpo de Deus, e ao mesmo tempo ser o seu corpo? Resposta simples: porque há um só Espírito. O Espírito de Deus é que vive, se move e existe através do corpo. Quem vive, se move e existe através do corpo é você. Veja, Atos 17, 27 a 28. Para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Mas, então, este corpo humano é Deus em manifestação? Bingo, meu querido amigo. E quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito de Deus. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é você. Isso significa que você é o Espírito do Deus vivo, vivendo, se movendo e existindo através da noiva, através da esposa. Este corpo é a emanação de Deus, que é a esposa, que foi tirada de Deus. Isso significa que você é o próprio Deus. Nisso podemos entender por que exatamente você quer salvar exatamente a esposa.
por que você quer salvar a si mesmo? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 6. Há um só Espírito e somente um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Deus é a palavra, pois está escrito: não digas em teu coração, quem subirá ao alto? Isto é, para trazer Cristo dos céus. Mas que diz: Cristo, que é a palavra, está junto de ti na tua boca, aqui na consciência. Mas o que está aqui na consciência sou exatamente eu. É você que está na consciência. Você é a palavra. Você é o próprio Cristo. Você é o próprio Espírito de Deus. Você é o corpo. Você é a alma. Você é o Espírito de Deus. Não há como separar exatamente o homem de Deus ao Deus do homem. Por isso você cuida tanto do corpo. Pois o corpo é a esposa do Senhor. No livro de Gálatas, para encerrar, capítulo 4, versículo 19, está escrito: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? A história de Maria é apenas uma parábola? É a sua história? É você que dará luz ao Filho de Deus? Deus é a palavra. É o Espírito que está aqui. É Ele que gera o Cristo. Cristo é este poder e esta sabedoria de Deus. Cristo, Ele entrou no mundo para morrer através de você. Pois se Cristo não morresse, Ele não poderia ressuscitar. Aí você irá afirmar: mas por que Cristo precisa passar pela morte para a ressurreição? Resposta simples: porque do contrário Ele não poderia salvar a noiva. Pois uma vez que Cristo morre, ao ressuscitar, Ele ressuscita o homem junto com Ele. Por isso, repito mais uma vez. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É Cristo que ressuscita através do homem. E quando Ele ressuscita através do homem, Ele ressuscita a noiva junto com Ele. Este é o plano de salvação. É por isso que Deus ama tanto os seres humanos.